Estamos apresentando o programa Nova TV Debate com o Luiz Antônio Cordeiro, Cordeiro do PSB, vereador eleito de Franca, que será diplomado no próximo dia 14 de dezembro. A diplomação foi definida pela Câmara de Vereadores e pela Justiça Eleitoral. A diplomação, para quem não sabe, ele é o ponto final do processo eleitoral. É o momento em que a Justiça Eleitoral entrega à população os seus eleitos. É o último ato da Justiça Eleitoral. Para ser diplomado, o vereador precisa, evidentemente, ter sido eleito, né, estar no pleno gozo, não ter sido processado, por exemplo, durante a campanha eleitoral, não ter perdido os direitos políticos por abuso de poder econômico, ter prestado contas, né, e estar apto realmente a assumir o cargo para o qual foi eleito. E serão diplomados. Um detalhe interessante, né? Até me perguntaram hoje lá na Câmara, me perguntaram, e os suplentes não serão diplomados? Não, os suplentes não são diplomados, serão diplomados apenas os titulares dos cargos. Então, nós teremos no próximo dia 14 de dezembro, às 2 horas da tarde, na Câmara de Vereadores de Franca, a diplomação feita pela Justiça Eleitoral dos eleitos no pleito municipal do último dia 7 de outubro. Serão diplomados, receberão o aval, o diploma simbólico, evidentemente, é um documento que guarda-se, eu tenho 3 lá em casa, amarelados, mais tempo, porque é um momento bonito para a vida do político. Mas a partir daí, realmente já se define a posse. Serão diplomados o prefeito eleito, Alexandre Ferreira, do PSDB, o Fernando Luiz Baldock, que é o vice-prefeito do PMDB, e os vereadores, o Adermes Marini Júnior, do PSDB, o Claudinei da Rocha, de qual partido? PPS, PPS. O Claudinei da Rocha, que representa a comunidade do aeroporto, o Luiz Antônio Cordeiro, que aqui está, do PSB, o doutor Radaeli, Daniel Paulo Radaeli, que é do PMDB, o único do PMDB, o Antônio Donizete Mercúrio, é do... Antônio Donizete Mercúrio. O Donizete, que foi... Da farmácia do PSDB também, PSDB, não é? PSDB também. PSDB. O José Barbosa da Silva, o Zezinho Cabeleireiro, do PTB. PTB. O Jepe... Não, do PTB não. O Zezinho Cabeleireiro? Do PPS, não é? PPS também? Não é do PSDB, não é? Não, parece que é do PTB, o Zezinho Cabeleireiro. É que é muita gente aqui, a gente acaba não guardando, eu não marquei. O Jepe Pereira, do PSDB, o Bahia, esse sim, PTB. Confirmado PTB, o Márcio César de Souza, que todo mundo conhece como Márcio do Flórida, do PT, aliás, o único do PT. O Marco Antônio Garcia, esse sim do PPS, né? Que está voltando como eleito, foi cassado no meio do ano por causa de infidelidade partidária, mas voltou pela porta da frente, né? O que é mais importante. Reeleito, parabéns a ele, né? Como vereador. O Miguel Laércio Matias, o Laercinho do PP, o Vergara... Luiz Carlos Vergara Pereira, do PSB, junto com o Cordeiro, o pastor Otávio, do PTB, Otávio Luiz Pinheiro, pastor Otávio, o Nirley de Souza, do DEM, o único do DEM também, e a Valéria Cristina Masson, que foi a mais votada, do PSDB. A primeira sessão, no dia 1º de janeiro, às 10 horas da manhã, será presidida a sessão de posse. Ela será presidida pela doutora Valéria Masson, na condição de vereadora mais votada. Ela empossa o prefeito, o vice-prefeito, é dado posse também aos vereadores, aí o prefeito e o vice vão para a prefeitura para receber a transmissão do cargo do prefeito Sidney Rocha, e, enquanto isso, a Câmara de Vereadores se reúne para eleger a mesa diretora da Câmara, que é formada pelo presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, embora seja mesa diretora, seja só 3. O vice-presidente não faz parte da mesa diretora. É o presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. O vice-presidente, ele é substituto eventual do presidente. E aí, eleita a mesa, vai se eleger as comissões permanentes da Câmara, que são muito importantes, porque as comissões, tem algumas que são de mérito, e elas dão pareceres, e às vezes
a comissão sendo de mérito, 3 vereadores conseguem barrar um projeto na comissão, ele não vai nem para o plenário. Então é por isso que também há uma articulação política antes, né? Na eleição das comissões permanentes. A presidência da Câmara já está definida, é o JEP mesmo? Abraçou sem usar os braços. Já é de domínio público que houve um acordo. Ele, inclusive, deu uma entrevista em alguns jornais. Eu acho que é uma coisa assim, porque todo mundo, nós do nosso tempo, principalmente eu, teve um dia que eu fui dormir presidente, no dia acordei nem visto não era. Nem visto não era. Né? Então essas coisas acontecem. Mas a história com o JEP, me parece, foi uma coisa muito aberta, está bem definida, né? E a mesa já está definida. Seria você confirma para mim, o JEP presidente? O Bahia vice-presidente vice, e o Vergara do PSB como primeiro secretário. O segundo secretário ficou definido, o Márcio do PT aceitou? Não está entre ele, parece que o Laercin está de acertar essa posição aí, mas não vejo dúvida não. Certo. Eu acredito que o pessoal tivemos esse acordo, né, e o pessoal, acredito eu, né, Hélio, que no dia primeiro aconteça outra situação não. Inclusive eu tenho um documento, o pessoal já tinha uma certa desconfiança, né, de que poderia haver uma mudança. Passa-moleque, e realmente eu tenho um documento lá, cara, que às vezes eu olho, né, a assinatura. Aliás, até o JEP usou uma expressão na Câmara, porque o JEP me apoiava como presidente da Câmara na época, o Theo, o JEP, o Fabinho Cruz, né? O JEP usou uma expressão que falou: tem gente que não sustenta em pé o que assina não sustenta sentado que assina em pé. Assina em pé. E lá tem a assinatura de 2 médicos, de professor. Vamos deixar para lá, porque o negócio não é bom, não. Eu tenho que pôr fogo nesse documento, viu, Cordeiro? Porque tem hora que dá uma vontade de mostrar, viu? Mas você acha que não vai ter problema, então? A presidência está definida com o JEP? É o que você falou, tudo na política pode acontecer, mas acho que pelo acordo que foi feito, a forma que foi acertada, eu acredito que está acertado, não vai ter dúvida não. Acho que o JEP Agora, me preocupa uma coisa que não foi divulgada, mas me foi dita ontem lá na sessão da Câmara, porque a sessão foi na quarta-feira, essa semana, que foi dito o seguinte, que já estão acertados os outros anos também, a presidência do segundo, do terceiro ano. E de repente o pessoal já ficou desconfiado porque divulgaram só o primeiro do JEP. Quer dizer, está acertado o segundo e o terceiro. Me parece que até o terceiro seria do PSB, do né? PSB, que seria o Vergara, né? Ou você. Isso, o PSB, não falamos nomes PSB. Também. Então, sem dúvida que... isso não foi divulgado, Cordeiro. Isso aí é perigoso. Nós estamos divulgando agora, viu, JEP? Estamos divulgando, te ajudando aí a divulgação. Porque até um amigo meu falou assim, vocês têm que fazer igual aqueles políticos antigos mais matreiros, né, e divulgar, porque se o outro não divulgou, você divulga, porque aí fica todo mundo sabendo que já tem um acordo. Teve esse acordo. Agora, o segundo ano, quem seria? A Valéria. Valéria foi até uma situação, perguntaram se era um presente para o JEP de consolo por esse último mandato dele como vereador. Eu falei, ninguém está aqui para dar consolo para ninguém. A gente vê pelo trabalho dele, pelo trabalho de vereador, a experiência que ele tem, então acho que calhou no momento certo. Perguntaram também da moralidade da Câmara Municipal. Acho que cabe todos nós, Hélio Rodrigues, de colocar nossa postura, nossa posição para que a Câmara Municipal de Franca seja respeitada, igual sempre foi. Então, na verdade, eu acho que a Câmara Municipal é muito boa. Está sendo ultimamente, né, com a gestão do Dr. Joaquim e do Walter, parece que a coisa deu uma estabilizada. Eu tô lá agora, eu percebo que realmente você não vê aquele ambiente de fofoca, de briga, de traição, picuinha, coisa de moleque. Não pode, existe mais isso na Câmara, e eu acho isso muito interessante. Mas nós estamos dando aqui uma notícia exclusiva, né, que ninguém sabia, né, que já estão definidos os 3 presidentes, os 3 primeiros dos 4 o quarto não conversaram nada. Aí vai ser no palitinho. Mas se não tiver ninguém, o PSB volta. Porque aí então ficaria, se o acordo
for para frente, né? E o Cordeiro, que participou das reuniões, está confirmando aqui para mim. Eu tinha essa informação, mas é importante que seria outra coisa também, se é um acordo entre pessoas que estão dispostas a fazer um trabalho com seriedade e transparência, não tem por que não divulgar também. Não tem como errar, né? Então, JEP em 2013, a doutora Valéria em 2014, o PSB com o Cordeiro ou Vergara em 2015 e 2016 no palitinho ou no duelo. Tá certo. Agora, como é que vai ser a postura de vocês e o que foi conversado com o prefeito eleito, porque o PSB foi fator importante no segundo turno para a eleição do Alexandre Ferreira, o que ficou acertado para que o PSB participe do governo depois de ter dado esse importante apoio para a eleição do prefeito que foi eleito? Primeiro eu quero ter a oportunidade de agradecer essa oportunidade sua, de até colocar isso aí. Só tem uma matéria no jornal agora dizendo que a gente havia acertado secretaria, que é negócio todo. Não falamos em secretaria, falamos em apoiar primeiro para ele ganhar as eleições. Nós colocamos algum plano de governo, tipo como a construção de casas, pessoas de baixa renda até o 3º salário mínimo, até quem ganha 3 salários mínimos. Questão do bilhete único, inclusive no intuito de abaixar a tarifa de ônibus de Franca para o trabalhador viver melhor. Questão também da saúde, a cirurgia eletiva. Então são projetos, plano de governo para que o PSB fizesse parte desse governo. Então foi feito esse acordo primeiro. E quando você fala participar do governo, eu acredito que a gente tem que participar de corpo e alma com o trabalho. E como você vai trabalhar sem você ter pessoas dentro do governo? Acredito sim, se o prefeito querer um governo coeso, um governo com quem participou com ele, na eleição dele, igual nós tivemos pessoas lá dentro, você sabe disso, não quero citar nome também, que foi infeliz a colocação, que nós não fizemos não alavancamos nada, ou não contribuímos para a eleição. Eu acredito que nós contribuímos sim, contribuímos muito, porque o PSB é um grande partido, na gestão que está terminando deles. O PSB sempre foi coeso com eles, com o PSDB, sempre trabalhamos juntos, sempre botou o interesse da cidade, não do prefeito, mas da cidade, está entendendo? Então foi muito importante, nós temos 3 vereadores que foram atuantes, sempre participativos nos momentos bons da cidade, nós participamos, doutor Biari com a sua participação, então o PSB teve presente. Então eu vejo sim, importante a participação do PSB, sem dúvida, no governo que está para vir aí a partir do dia 1º. Bom, da relação dos vereadores que eu falei aqui, Cordeiro, que vão ser diplomados e vão tomar posse, você vislumbra aí alguma oposição ao prefeito Alexandre? Só o Márcio do Flórida ou os outros partidos que ficaram do lado, por exemplo, da doutora Graciela, vão ser oposição ao Alexandre Ferreira, na sua análise política? Tá, eu vejo sim, eu vejo que pode ter sim, o governo vai ter oposição sim. Eu acredito a forma, de repente, ferrenha, igual teve outros anos, de repente não pode levar ninguém a nada, que eu acho que a oposição com inteligência, com seriedade, é importante. Inclusive o PSB, Hélio, não vai ficar ornamento com ter coisas, não. Nós vamos ter que discutir o que for bom para o povo, para a cidade franca, o que for bom para a nossa cidade, a gente vai estar votando. Se não for bom, vamos dizer não, vamos discutir, vamos votar o projeto, vamos reavaliar. Eu acho que é importante sim, eu acho que a oposição tem que ser feita com inteligência, não com interesse, com picuinha, que eu não gosto de fulano, que eu não gosto do prefeito, não gosto do PSDB, que eu não gosto do PT. Isso tem que acabar, Hélio. Franca não está mais, não aceita mais isso. Eu acho que o político não aceita mais, a cidade não aceita mais isso. Bom, mas em algum momento você tem como presidente agora, não como vereador, mas como presidente do PSB, você tem conhecimento de alguma reunião, de alguma conversa que vai ter, porque a transição já começou. Evidentemente, já começam as especulações também sobre quem vai ficar, quem vai sair do governo, quem vai ser secretário do quê, quem vai ser auxiliar no quê. Existe algum pré-entendimento entre o PSB e o prefeito para, de repente, o PSB ser ouvido, ser consultado, ou ainda não existe nada disso? Não, na transição não. Na transição não conversamos nada ainda, nem o prefeito, nem o vice, ninguém que está fazendo essa transição conversou com o PSB. Não vejo algum problema nenhum nisso aí.
mas eu acho que quando fizemos nosso acordo, teve nossa conversa, e sem dúvida que se o Alexandre realmente quiser fazer um governo bom para a cidade, tem que ouvir as forças vivas dessa cidade, tem que unir com os bons partidos, com as boas pessoas dessa cidade. Bem, que análise você faz dos comentários de que o Sidney Rocha vai interferir muito no governo do Alexandre Ferreira? Você acha que o Alexandre é a pessoa de aceitar esse tipo de interferência? E você acha que o Sidney também vai se prestar a esse tipo de política de interferência no governo do outro, já que o mandato dele termina dia 31? Eu acho que o Sidney vai, sem dúvida, vai participar sim, vai dar uma interferência mais light. Acredito sim, pelo conhecimento que ele tem, a experiência política que ele tem. Precisa até ser ouvido. Não, sem dúvida. Eu acho que o Alexandre deixar essas experiências de lado, eu acho que ele não vai ser um bom político, não. Tem que ouvir. Igual eu sou inexperiente como vereador, tem que ouvir, pessoa igual você, o Theo. Eu acho que política é aprendizado, mas eu acredito o seguinte, a partir da hora que você casa, você tem sua família, o teu pai vai opinar, mas não vai determinar. Não pode ser uma sogra, então. Sidney Rocha não pode ser uma sogra. Também acho que não deve. Nem ser picuinha, viu, Sidney? Agora, você acha que o Sidney vai ser secretário de Estado, candidato a deputado estadual ou federal? Torço para que ele seja secretário do Estado. Bom para a nossa cidade franca e para a região. Ele tem conhecimento, importante para a nossa cidade, importante para o governo, um homem que contribui para o governo, inclusive, o Alckmin deve muito à nossa cidade franca. Acho que o doutor Geraldo chegar à nossa cidade como um grande aliado a ele, o Cid será um bom secretário do Estado. Você acredita que ele será convidado? Acredito muito, sem dúvida. Agora, muita gente perguntou, e essa é a última pergunta que eu faço a você no programa, muita gente perguntou por que o doutor Ubiali não apoiou a doutora Graciela, porque se a Graciela é eleita prefeita, ela não seria a adversária dele na candidatura a deputado federal. Isso chegou a ser pensado em algum momento, o Cordeiro? Aí que eu falo para você que tem que ter humildade política. O doutor Ubiali pensou na hora, no momento da cidade. Ele pensou nas propostas melhores de governo, onde podia casar melhor, ter um casamento melhor para o PSB, para que fizesse uma administração importante. Se ele fosse pensar a questão, o futuro político dele, apoiaria ela, que sem dúvida tiraria ela do páreo. Mas ela parabéns à doutora Graciela, se for candidata a deputada, vai ser uma grande adversária, não adversária, uma grande concorrente, e estamos aí preparando a cidade para bons nomes para deputado federal. Agora, eu acho interessante que a gente comece a pensar de uma forma, da seguinte forma. Franca, com mais de 215 eleitores, 215 mil eleitores, chegando provavelmente a 220, 225 daqui a 2 anos, tem amplas condições de eleger a doutora Graciela e o doutor Ubiali, ou o fulano e cicrano, claro, na mesma eleição, para 2 deputados estaduais, 2 deputados federais, como o Ribeirão tem. Claro. Ribeirão tem 2 deputados estaduais e 2 deputados federais. E Franca tem condições de fazer isso. Nós precisamos acabar com essa história, de que Franca, para eleger um, não pode eleger o outro. Nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos ter representatividade política. Eles são adversários só na hora de disputar o voto. Depois, são os 2 unidos trabalhando pela cidade. Claro, aliás, essa briga entre Gilson de Souza e Roberto Henrique também precisa acabar. Isso aí prejudica a cidade. Nós precisamos trabalhar olhando para a cidade, independente de partido for. Partido, ele existe até na hora do voto. Depois do voto, é a cidade que vale, é o cidadão que vale. Bom, Cordeiro, obrigado, viu? Foi um prazer conversar com você. Tenho uma simpatia muito grande por você. Você é uma pessoa agradável, simpática, carismática, e tenho certeza que com a sua simplicidade, a sua origem humilde, você vai ser como foi o seu irmão, o Theo Maia, um grande vereador para o bem da nossa cidade. Parabéns, obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado, Hélio, obrigado a todos vocês que estão aí trabalhando, obrigado à minha cidade pela votação, e que Deus nos proteja, que me dê humildade, acima de tudo, me dê inteligência para os momentos difíceis. Muito bem, você acompanha o nosso programa Nova TV Debate, nos reprises pela Nova TV Franca, e na quinta-feira, 4 horas da tarde, a gente estará de volta. Aí a gente deve ouvir
o Márcio do Flórida no próximo programa, o único vereador do PT, será o próximo entrevistado do nosso programa Nova TV Debate. Depois a gente vai entrevistar na outra semana o Claudinei da Rocha, que também é vereador novo, eleito e que toma posse no dia 1º de janeiro. Um abraço para vocês e até a próxima.